Na semana retrasada, semana passada foi o acampamento, nós começamos uma série dividida em 3 sábados. O primeiro sábado foi um tema, este vai ser outro, e o próximo nós finalizaremos. E nesses 3, nós estamos falando da mesma coisa, o que Deus faz por nós. O que Deus faz por nós. No primeiro sábado nós falamos sobre a salvação, a justificação mais específico. Dentro da salvação ela é dividida em 3 partes. E aí vem a perguntinha agora do sábado para aqueles que estavam prestando atenção, começando pelas crianças. Vamos ver se as crianças estavam prestando atenção e lembram. Eu ensinei 3 palavrinhas, e não era Juquinha uma delas, Joaquim. Ensinei 3 palavrinhas. Alguém lembra das 3? Tem das 3, exatamente das 3? Você esqueceu? Santificação é uma. Salvação é o processo todo. Santificação. Glorificação, muito bem, Joaquim. Começa com J. Justificação. Vai lá no pastor Cleilson e pega um presente, Joaquim. Vai lá. Pastor Cleilson. Pede para o Joaquim dividir. Eu ensinei 3 palavras. Vamos relembrar quais são? Vamos lá? Primeira palavra, justificação. Aquilo que Cristo faz por nós, nos justifica, nos torna justo. Segundo, santificação. Nós não estudamos, vamos estudar hoje. E a glorificação é o próximo passo que veremos na semana que vem. Passador. Aí. Lembrando que no texto que a gente citou, Romanos, fala que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porém, nós somos justificados por meio do sangue de Jesus. E esse sangue nos purifica de toda maldade. E eu contei a história do Juquinha, um personagem fictício. Filho de um grande empresário, que tem uma grande empresa de distribuição de alimentos, que também era fictício, dono dessa empresa conhecida como MAF Distribuição de Alimentos, também fictício, ok? Vocês lembram o nome da criança? E o nome do pai? Cláudio, muito bem, Cláudio, olha aí, ó, tudo fictício, tá? Tudo fictício. E o Juquinha aprontou, ficou bravo e fugiu de casa. Ele não quis mais fazer parte da família do Cláudio, fugiu de casa. Foi morar na rua, sem comida, sem nada, e fugiu. Até que o pai foi lá e resgatou ele e deu uma roupa ali de filho do dono da empresa. Mas ele agora que foi resgatado, e essa história serve para nos lembrar da história da salvação. Ele que agora foi resgatado, como ele tem que viver? Só basta isso? Só basta ser salvo? Como será que o Juquinha tem que viver? Porque nós falamos da graça e do amor, e depois do batismo. Muitas vezes, quando eu converso com as pessoas, eu pergunto, por que você ainda não tomou a decisão pelo batismo? A pessoa me fala, porque eu não me sinto preparada. Eu quero dizer uma coisa. Se for para se sentir preparado, todo dia que eu leio a Bíblia eu me sinto menos preparado ainda. Porque eu entendo que, se eu for depender do meu conhecimento de Deus, nunca vou estar pronto. O batismo é o início de uma jornada com Cristo. É o início de uma caminhada com Cristo. Aonde eu entendi o básico. Eu entendi que Cristo me ama, que Cristo pagou meus pecados. Isso é o batismo. E agora eu começo minha caminhada com Cristo. É o pós. E aí nós entramos no assunto de santificação. E o texto base será Filipenses capítulo 3, verso 9, verso 12 ao 16. Filipenses, presta atenção, hein? Depois eu vou perguntar qual é o texto. Filipenses capítulo 3, verso 9, o 12
até o 16. E diz assim, todos acharam? Alguém precisa de mais um tempinho? Acharam? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipenses, para os filipenses? Que a salvação não vem por meio próprio, nem pela lei. A justificação, ela ocorre por meio de Cristo. Continua no verso 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. E aqui começa Paulo a falar, eu sou perfeito, mas eu não sou perfeito. Porque quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo. E consequentemente não é mais meus atos, minhas ações, minhas imperfeições que são apresentadas diante de Deus, mas sim o que Cristo faz por mim. Logo, é posto uma roupa sobre mim perfeita, porque é a roupa de Cristo que é perfeita. Mas ao mesmo tempo Paulo começa dizendo aqui que que ele não tenha obtido a perfeição, ele não é perfeito ainda. Ele vive numa constância de eu sou perfeito, mas eu não sou perfeito. E continua, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele tem um objetivo, ele tem um foco, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Ele acabou de dizer, eu não sou perfeito. E agora o que ele está dizendo? Todos somos perfeitos. O que é isso? O que é essa perfeição que Paulo está falando? Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo fala cerca de 3 vezes nesse texto. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, não julgo ver alcançado, prossigo para o alvo. Paulo ele deixa claro que ele não alcançou a perfeição. Apesar de ele chamar de santos, apesar de ele chamar de perfeitos. E o que é essa perfeição? O que é essa ideia? Vamos pegar aqui o Juquinha. Olha o Juquinha aqui na tela de novo. Juquinha voltou a trabalhar na empresa, agora ele é filho do dono da empresa. Só que eu creio que o Cláudio não pode pôr ele sobre dono agora, nessa idade que ele ainda tem, ele é jovem ainda. Tem quantos anos o Juquinha mesmo? 8 anos. Ele tem 8 anos, ele não pode administrar a empresa ainda. Ele não é capaz ainda. A empresa é grande, tem muitas questões envolvidas. O que o pai de Juquinha, o Cláudio, precisa fazer? Precisa capacitar. E como ele capacita? Bom, ele vai pagar uma boa escola, né? Ele vai pagar uma boa escola. Só que a pagar a escola, ele espera que o Juquinha, o que acontece com o Juquinha? Fique só lá na educação infantil. Ele espera que o Juquinha cresça, que ele avance, não é? Ou é para ele ficar na salinha lá pequenininha o tempo todo? Ele precisa crescer. Também ele está preocupado com a alimentação, com a saúde do Juquinha. Então, o Cláudio vai dar a melhor alimentação possível. Não dá para o Juquinha viver na eterna papinha. Você gostava de papinha, Joaquim? Gostava? Ainda gosta? Mas não dá, não nutre só a papinha. Eu vou contar.
Eu conheço alguns adultos que ainda gostam também, Joaquim. De vez em quando compram lá, escondida. Alguém riu aí. Mas não dá, isso não dá sustância. Você precisa comer, e comer bem, se alimentar. Da mesma forma, o Cláudio entende que a Bíblia, ela ajuda o crescimento espiritual. A comunhão com Deus é importante. Então, o Cláudio vai ensinar o seu filho a passar tempo com Deus. Mas não dá para eternamente o Juquinha ficar na Bíblia ilustrada. Não é? Chega uma hora que o Juquinha não cria mais gosto pela Bíblia ilustrada e ele tem que agora buscar. Assim como também, creio que o Cláudio vai querer que o seu filho desenvolva a musculatura. Vai pôr para jogar futebol. Vai torcer para um time, que é o Curitiba, né? Curitiba? Torcer, o Juquinha torce para o Curitiba, né? Não? Para qual time? Ah, tá bom, para o Corinthians. Ele vai criar gosto pelo esporte, ele vai desenvolver a musculatura. E ainda para desenvolver a musculatura, conforme vai avançando a idade, tem que ir para a academia. Já falei, né? Vocês podem perceber que eu sou o perfil da academia. Pensou, o preparador físico, quando eu entro na academia, olha para mim e fala: o que esse cara está fazendo aqui? Como eu sou desprovido de gordura corporal, eu sofro muito quando eu vou para a academia. Eu não gosto de academia. E você provavelmente já fez a promessa de começo de ano, de ir na academia. E quando você vai nos primeiros dias, o que acontece? Dói tudo. Quando você deixa um músculo sem inatividade, quando você vai mexer, dói tudo. Temos a Carla aqui, que é preparadora física, né? Trabalha com isso em fisioterapia. Alex também, sua formação em educação física? É, também. Mais alguém aqui? Sei que os dois são, na parte de educação física. E eles podem explicar melhor que eu como funciona o desenvolvimento muscular. Mas para alguém chegar no porte físico que eu tenho, muscular, requer muito esforço. Muita academia. Brincadeira. Mas vocês entendem que para chegar àquela meta, aquela ideia de ter uma musculatura, a pessoa precisa se esforçar, precisa crescer. Não dá para ir só uma vez ao mês ou só pagar e esperar que o resultado venha. Não dá. E Paulo, esqueci desse detalhe também. O Cláudio vai levar no hospital e vai levar no especialista, um pediatra, certo? Mas chega um momento que o pediatra não mais atende. Se é um problema, cada área, a gente começa a ver que não era só um médico, agora você tem que passar por vários médicos. Mas cada um especialista vai cuidar de uma parte. Notem que para o Juquinha chegar a uma fase de estar apto a administrar a empresa, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer, ele precisa aprender novas habilidades. E é isso que Paulo está falando. Eu não estou num ponto final, mas eu prossigo para um ponto final. Eu estou em desenvolvimento. Ele diz ali: prossigo para o alvo. Eu tenho um objetivo. E ele continua: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros. Essa tradução é a Nova Almeida atualizada. As novas Bíblias têm saído muito nessa tradução da Sociedade Bíblica. Mas a palavra que aparece na minha e provavelmente aparece na sua é a palavra perfeito. E está relacionado. Todos, pois, que somos perfeitos, andemos. E aqui vem um detalhe. A ideia de andar é a ideia da santificação. Santificação é o processo que ocorre após a justificação, aonde dia a dia nós buscamos a perfeição.
Não que nós já somos perfeitos no sentido de não tenho pecado nenhum, mas entendendo que todo dia eu preciso ter uma mudança na minha vida, quer de caráter, quer de comportamento. E ele coloca bem claro, tem coisas que nós alcançamos e tem coisas que nós não alcançamos. No meu conceito de santificação, quando eu tento explicar o conceito de santificação, eu imagino isso daqui. O que é isso daí? Uma pedra, muito bem. E tem alguém fazendo o quê? Esculpindo, moldando. Igual o quê, Rebequinha? Igual Jesus molda a gente. Só que um escultor, ele não consegue em 1 minuto mudar tudo, consegue? Consegue transformar toda a pedra? Não, a menos que a escultura dele, né, do jeito que a arte se tornou relativa, a menos que a escultura dele seja uma pedra lascada. Mas de forma geral, ele precisa de tempo para formar. E vai tirar, e vai pequenas lascas. Ele vai moldando, molda aqui, molda ali. O processo de santificação é isso, é mudar pouco a pouco a nossa vida. A ideia de santificação está ligada à perfeição, porque ao mesmo tempo que nós somos considerados no batismo como perfeitos, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós caminhamos para a perfeição, onde um dia será tirado de nós todo o pecado, que é a glorificação. E esse caminhar, eu tenho um objetivo, eu sei que eu sou santo, sou separado, mas eu olho para frente e busco melhorar todos os dias. E busco uma transformação todos os dias. Na Bíblia, existem algumas coisas que são santas. A palavra santificação está ligada a santo. Primeiro, Deus é santo. Essa é a base. Segundo, os seres celestiais são santos. Mas aqui na terra, 3 coisas importantes são santas: pessoas e a nação, lugares e objetos, e o tempo é santo. A primeira vez que aparece a palavra santo ou santificado, separado, é em relação ao tempo, quando nós falamos do sábado. Ele foi separado. A ideia de santidade na esfera terrestre, ela está relacionada a ser separado para um propósito divino. Então, você tem o sábado, você tem o santuário e os objetos do santuário que foram separados para utilizar somente no santuário, e ali era a habitação de Deus, e você tem pessoas e um povo sendo separado. E o contexto de santidade, onde aparece a palavra santidade na nossa realidade, começa lá em Êxodo capítulo 19. Abre sua Bíblia em Êxodo 19. Êxodo 19. O sábado havia sido santificado em Gênesis capítulo 2. Em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, Deus fala que aquela terra é santa porque tem a sua presença. E agora, novamente, vai se dar a referência de santidade a alguém em Êxodo 19, antes dos 10 mandamentos, e diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando assim: eu sou o dono de tudo. Mas se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês terão um upgrade.
vocês serão diferentes, vocês serão meu povo. E ele continua: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A primeira vez que é destinado a um grupo de pessoas, à santidade, é neste verso. Deus, ele pega um povo e separa. Mas ele não separa somente para, vou separar aqui, estou sem nada para fazer. Ele separa e em seguida o que ele faz? Ele dá as leis, e não é só o decálogo. Ele dá Êxodo inteiro, que você lê a partir do 20, você vê uma sequência de leis sendo dadas, e o texto de Levítico, que tem a ver com santidade também. Então Deus, ele direciona o que é ser santo. Ser santo, ser separado, é viver de acordo com a vontade de Deus. E viver de acordo com a vontade de Deus não quer dizer que do dia para a noite nós conseguimos mudar todos os hábitos. Mas quer dizer que nós caminhamos buscando a perfeição. A segunda vez que vai aparecer o texto também é curioso. A primeira vai falar dos 10 mandamentos em seguida e de todas as leis. A segunda é em Levítico capítulo 11. Esse também é outro texto muito conhecido por nós. Dos versos 44 e 45. O contexto é Deus está falando o que é puro e impuro, já no livro. Está separando os sacerdotes, está caminhando para o dia do perdão, dia do Yom Kippur, dia da expiação. E daí ele chega no capítulo 11, verso 44 e 45, e diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis, vocês vão se separar, vocês vão se preparar, e sereis santos, porque eu sou santo. O contexto de alimentação, no contexto de alimentação, é dito sobre santidade. E eu sei que muitas vezes nós falamos de alimentação como cuidado da saúde, é importante, sim. Mas no conceito bíblico, o primeiro ponto de alimentação está relacionado a ser separado. E você aceitar o que Deus determina como certo e errado para se alimentar, está relacionado à santidade. A ser separado. Segunda vez que aparece, destinado às pessoas, a um povo. E diz: e não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Santidade tem a ver com ser separado como um povo e viver de acordo com o que Deus espera que nós vivamos. Mas entendendo que é um processo. Imagina que o Joaquim precisa... Juquinha precisa de um upgrade. Esses dias eu entrei na sala do pré-3. E eu fui orar ali com o pré-3. E tinha uma criança que ela pegou no meu braço e segurou, e na hora que eu fui sair, ela não queria soltar meu braço. E ela segurou meu braço e eu brinquei com ela. Nossa, como você é forte. Nisso tinha um outro sentado que se incomodou que eu chamei ele de forte e não chamei o outro de forte. E ele veio correndo, na hora que eu estava saindo, dei tchau. Ele falou assim: pastor, eu também sou forte, porque eu tenho um upgrade. E eu aperto um botão... E quando eu aperto esse botão, eu fico forte. E ele fez exatamente assim. Ele apertou o vento. E ele fez assim. Tipo o Marquinhos no acampamento. Subiu, levantou a mão e deu um pulo e socou o chão com as duas mãos. O imaginário da criança.
Mas quando nós aceitamos Jesus, nós vamos recebendo upgrades. E note que quando eu falei de um upgrade, eu fui falando de coisas importantes para a vida. Imagina o Juquinha agora no processo de já ter ali, está no 9º ano. Você viu ali? E um adolescente já ficou feliz que é um adolescente. Imagina que ele já é um adolescente. Não foi num clicar da tela que teve esse upgrade. Foi um processo. Pedro deixa isso bem claro. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A santificação é um crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador. É um avanço. Quando eu fui citando para vocês percebem que eu fui dando algumas coisas que são importantes para que haja esse desenvolvimento completo do Juquinha. Não é somente ele vir para a escola e ter uma péssima alimentação. Não é somente ele estudar a Bíblia, ler lá as histórias infantis e não meditar. Muito menos não fazer oração, não desenvolver comunhão. Comer bem, mas não praticar exercício de pouco vale. Tá certo? Não é necessário fazer exercício também? Dormir é necessário. E quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de comportamento, de mudança de vida. E eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda, mas nós devemos ter esse texto, nós prosseguimos para o alvo. Nós temos que andar de acordo com aquilo que nós acreditamos e mudar o que precisa ser mudado. Não é simplesmente aceitar que a vida. Aceitar, não, aceitei Jesus e agora eu vou me acomodar. E quando eu pensava na santificação, eu pensei, vai ter coisa que vai ter que mexer aqui, eu vou ter que falar. Quando eu falo para vocês sobre santificação, não quer dizer que eu sou perfeito. E ninguém aqui é perfeito. Quando eu falo sobre santificação, eu estou falando de coisas que nós precisamos abster na nossa vida. Tanto eu quanto vocês. Nós como cristãos, nós que entendemos a palavra de Deus, nós não podemos nos acomodar e simplesmente, aceitei Jesus, está tudo certo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desejar mudar. E cada um aqui vai ter o seu desafio. Mas o que às vezes a gente olha para essas coisas e fala assim, eu vou ficar aqui sentado, não vou fazer nada. Não, Jesus já me salvou. Eu não quero mudar, eu não quero crescer. Sabe por que você não quer crescer? E por que eu não quero crescer? Porque quando você vai na academia, você começa a puxar peso, o que acontece? Dói. E quando nós falamos de mudar hábitos na nossa vida que nós gostamos, e aqui não tem só hábitos relacionados a uma ação, mas sim questões de caráter também. Quando nós falamos disso, dói. Porque é coisas que nós fazíamos e nós gostamos de fazer. E às vezes a gente só fica nesse, não, mas Jesus já me salvou. Sim, Jesus te salvou, mas tem um agora, tem um a mais, tem um depois disso. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar meu estilo de vida. Porque Deus deu a sua vontade, Ele quer que nós sejamos um povo santo, um povo diferenciado. E ser um povo diferenciado envolve, sim, viver a vontade de Deus da maneira que Ele prescreveu. Quando nós pensamos em um upgrade, nós temos que pensar que isso vai ser difícil. Mas o texto de Romanos isso saiu errado. É 8, capítulo 13. Diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Se você viver segundo as suas vontades, aos seus gostos, nós estamos caminhando para a morte. Porém, se pelo Espírito modificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Quando eu olho para mim e o que eu preciso vencer dentro de mim,
eu falo, eu sou fraco. E não é porque eu sou fraco mesmo, tá? Mas quando eu olho para mim e clamo para o Espírito Santo mudar o que precisa mudar, é Ele que faz a transformação. É Ele que me molda a imagem e semelhança de Jesus. Mas se você usar sempre a desculpa, não, mas é meu jeito, eu gosto disso, nunca vai ter uma mudança completa. É necessário haver mudança no nosso estilo de vida. É necessário, na santificação, ter mudança no nosso caráter. E nunca nessa terra nós vamos chegar na perfeição. Mas sim, olhando sempre para o alvo, prosseguimos mudando, tentando pensar, tentando querer mudar o nosso estilo de vida. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Quando nós ressuscitamos com Cristo? Quando nós ressuscitamos com Cristo? Batismo. Procurem as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto. E quando vem me perguntar, pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? É uma pergunta que me incomoda muito. Porque a minha reflexão sempre é, eu estou procurando as coisas do alto quando eu faço isso? Eu estou vivendo com as coisas do alto quando eu faço isso? Onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Procure, mantenha. Quer vencer? Quer mudar o estilo de vida? Quer caminhar? Não é só procurar, você tem que manter. E sabe como se mantém um pensamento lá no alto? Aqui, ó. Bíblia e oração é o meio que se mantém o pensamento no alto. Não é igreja, não é culto. O que faz você manter todo dia, o pensamento lá no alto é o estudo da Bíblia e a oração. É isso que te faz permanecer na caminhada rumo ao céu. A última pergunta que eu faço para vocês. A santificação é um processo. E como saber se aquilo faz parte ou deve fazer parte da minha vida? Olha para o céu e pergunta, isto que eu amo tanto, vai ter lá? Se eu estou me preparando para ir para o céu, essas coisas vão ter lá? O meu jeito de ser vai entrar lá? O meu jeito de falar vai ser um comportamento do céu? A santificação, no final das contas, é o processo que me prepara dia após dia para ser um cidadão celestial e estar no céu. Justificação é aquilo que Cristo faz por mim. A santificação é aquilo que Cristo transforma em mim. Mas eu tenho que querer. Assim como o primeiro passo, a justificação, eu tive que querer. A santificação eu preciso tomar um passo também. Porque é um caminhar duplo. Deus não muda aquilo que você não quer que mude. Deus não transforma aquilo que você não quer que Deus transforme. E se você ou eu mantermos um pecado em nossa vida, algo que nos atrapalha a ter um relacionamento com Deus, Deus não vai forçar nós mudarmos. Um dia, eu estava no 9º ano e me impactou, porque eu estava no 9º ano. E foi um colega de turma que falou isso. Ele virou para mim e falou,
eu não quero ir para o céu. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu amo hambúrguer do McDonald's. E no céu não vai ter hambúrguer do McDonald's. Aquilo me impactou. 9º ano eu estava. A questão não é o comer ou deixar de comer, mas a questão é o nosso coração. E ele deixou bem claro que o coração dele estava no quê? Nas coisas da terra. E ele não queria abdicar as coisas da terra, as suas vontades, os seus gostos, os seus desejos. Ele preferia ter um pouco de prazer aqui na terra do que mudar o seu jeito de pensar, de agir e se preparar para a Canaã celestial. A santificação é um preparo, é uma caminhada rumo ao céu. Mexe um pouquinho com a gente quando a gente pensa assim. Eu sei que mexe. Mas às vezes a gente tem que pensar. A graça ela é bonita, mas requer de nós uma mudança contínua em nossa vida. Lembre sempre, não é somente aceitar Jesus como seu Salvador. É também aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Feche os olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, nós entendemos hoje e queremos ter uma mudança de vida. Nós queremos viver para Ti. Há coisas em nosso coração que precisam ser mudadas ainda. Nós entendemos que no momento que nós aceitamos Jesus, nós temos essa mudança. Nós somos declarados perfeitos, mas ainda caminhamos rumo à perfeição, que só alcançaremos quando o Senhor voltar. Por favor, envie o Teu Espírito para nos transformar. Mexa com o nosso coração para aquilo que nós gostamos, possamos trocar por aquilo que o Senhor fala, isso é bom para você, isso faz bem para você. E assim, um dia quando o Senhor voltar, nós estamos preparados para viver com o Senhor para todo sempre. Que ao sairmos daqui tenhamos a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor, a Tua proteção. Em Teu nome que oramos. Amém.